Olá pessoal, começando mais um vídeo Top 10 aqui no QG Onigiri, dessa vez com 10 títulos de terror e horror, viu? Tem diferença entre um e outro, vamos dar uma pesquisada aí. Bom, títulos de terror é um gênero que eu gosto bastante, é um gênero que eu acho muito interessante porque ele trabalha muito com os sentimentos e os sentidos das pessoas, sabe? E sentimento, eu digo medo, sabe? A ansiedade, a paranoia, assim, as pessoas elas precisam estar muito bem concentradas, muito bem imersas na história, né? Eu tenho algumas dicas pra vocês lerem esses mangás de terror, tá? Então assim, lê sozinho, leia de noite, leia no escuro. Eu sei que ler no escuro não faz muito bem pra vista, mas não é uma coisa que você vai fazer todo dia, né? Então enfim. E claro, tenha uma trilha sonora de fundo, por que não? O que seriam dos filmes de terror sem trilha sonora? Não ia ter graça nenhuma, né? Pensando nisso, eu criei uma playlist que deve estar com umas 30, 35 músicas, que na verdade são trilhas sonoras de jogos de terror e outras histórias que também tem músicas de terror. E eu coloquei o link aqui embaixo para vocês clicarem e acompanharem, lerem com essa playlist no fone de ouvido, porque vai dar uma experiência muito bacana. Eu testei, deu certo, eu me caguei de medo. O primeiro mangá que eu vou indicar é Fuwa no Tane, de Masaki Nakayama. É um mangá muito bacaninha, super rápido, tem 3 volumes, você consegue ler rapidinho, porque são histórias bem curtas. Na verdade, o autor ele se baseou em relatos de terceiros, assim, as pessoas enviavam os relatos pra ele e ele padrinizava tudo aquilo, então você já consegue imaginar que sim, realmente pode ter acontecido. Então são histórias assim com no máximo 5 páginas, sabe? E o autor ele trabalha muito com essa coisa de você ficar pensando o que raios eu faria nessa situação, sabe? Então é, por exemplo, a menina que vai no banheiro da escola e tem uma assombração no espelho. E japonês sabe fazer história com espírito, né? Eu acho muito legal, adoro terror japonês. Eles sabem fazer coisa com espírito, assombração e tudo mais. E o que eu achei mais legal é que entre uma história e outra, o autor ele coloca uma foto real que ele usou pro cenário da história. Então, por exemplo, ele fotografou um beco e aí ele usou essa foto pra desenhar o cenário da história. Então eu achei isso sensacional, cara. E dá aquela sensação de que qualquer canto que você frequente pode ser alvo de uma assombração. Eu lembro que eu fui pegar água na cozinha várias vezes e todas as vezes eu acendi todas as luzes da casa. E, enfim, eu sou muito cagão, gente, desculpa, mas essa coisa de espírito eu sou muito cagão. O próximo título, algumas pessoas vão falar que não é de terror, mas obviamente é um mangá de horror. Tem ação, mas eu não vejo ele nem dentro desse gênero ação. Eu estou falando de Battle Royale, um clássico que muita gente já leu e eu indico pra tantas outras pessoas. Esse definitivamente não é um mangá de ação, é um mangá que vai te colocar diante de uma realidade muito pesada, por mais fantasiosa que ela seja. Eu digo fantasiosa porque basicamente a história é assim. É um grupo de alunos de uma escola que é escolhido por uma organização governamental, se não me engano, e os caras colocam todos esses alunos dentro de uma ilha deserta e falam, vocês precisam se matar. O último que sobreviver ganha o jogo. E eles dão umas armas na mão da galera e falam, bora lá. Isso é uma coisa bem bizarra, né? E o mais bizarro ainda é que isso é televisionado. As pessoas assistem isso na televisão. Gente, que sadismo. Parece muito bizarro, mas se for ver, o nosso vestibular da nossa realidade não é muito diferente disso, né? Vestibular é um jogo de mata-mata, vamos combinar. E o que eu acho sensacional é que nesse mangá o autor ele consegue desenvolver uns mais, outros menos, a personalidade de todos esses alunos. A gente vai conhecer todos esses alunos e isso ajuda a gente a linkar com diversos pontos da nossa sociedade, assim, diversos problemas, diversas questões. Todos devem ler. Inclusive o final daquele mangá deixa um amargo na boca que é sensacional, então vocês precisam ler Battle Royale. Esse eu também consegui, eu tenho até o volume 7 e o restante eu li online, então não dá pra achar ainda. Galera, o próximo mangá, meu Deus, que agonia, sério, foi o mangá que mais me deu aflição de todos esses 10, foi o mangá que eu, nossa, sabe quando dá aquela tremedeira, assim, você, sei lá, dá um calafrio, você, que agonia, sabe? Eu estou falando do Enigma da Falha de Amigara, de Junji Ito. Mas o Enigma da Falha de Amigara, meu Deus do céu, que coisa bizonha. A Falha de Amigara basicamente é o seguinte, teve um terremoto numa cidade, em Amigara, óbvio, e abriu uma fenda no meio de uma montanha. E na parede dessa fenda, entre, né, que ficam aqueles 2 paredões assim, né, e assim nas paredes dessa fenda tem vários buracos em formas, em silhuetas de seres humanos. Tem vários buracos assim, com forma de pessoas. E todo mundo fica olhando assim, tipo, ué, que diabos é isso, sabe? Por que tem um monte de buraco em forma de gente?
né? Que bizarro. E aí as pessoas começam a perceber, um buraco em específico tem o formato dela. Então, assim, você chega na frente da parede e encontra um buraco com o seu formato, assim, exato. Você fala, opa, peraí. E a galera começa a ficar meio que fissurada nesses buracos. Eles ficam pensando, meu, se tem um buraco com o meu formato, tem um propósito. Eu preciso entrar nesse buraco a todo custo. E as pessoas começam a ficar paranoicas. E elas começam a entrar nos buracos e tudo mais. E aí você até descobre, o autor até conta mais ou menos da onde vieram esses buracos. Mas o que eu mais curti nesse título foi a aflição que ele me deu. Porque ele mostra o que acontece com as pessoas dentro desses buracos. Quem tem claustrofobia, gente, nossa, vai passar muito mal, porque é bem bizarro mesmo. Afinal, pode ter algum buraco com seu formato em algum lugar. Continuando com o nosso Junji Ito, agora nós vamos falar de Gyo. Esse título eu já achei um pouco mais bizarro. Ele é um mangá mais de horror, porque ele dá muito nojo mesmo. Basicamente é o seguinte, um casal está na praia e eles encontram uma criatura, é uma espécie de peixe podre com umas pernas mecânicas, e esse peixe fede pra caramba. E aí eles descobrem que teve um experimento militar que apodrecia os animais do mar, e aí esse experimento acaba capturando as pessoas. O que eu achei mais legal em Gyo é a proporção que o negócio toma, porque primeiro é uma coisa que afeta as criaturas do mar, os peixes, aparece até um tubarão e tudo mais. E de repente essa máquina militar que estava no fundo do mar, ela começa a pegar as pessoas para usar como combustível. Isso eu achei uma analogia sensacional. Ser humano ser usado como combustível da própria máquina que ele criou até ele apodrecer. Próximo título se chama Manhole, de Tsutsui Tetsuya, o mesmo autor de Prophecy, que já foi lançado pela JBC aqui no Brasil. Esse autor, pelo que eu vi, ele gosta de tramas policiais. E Manhole, ele vai trazer uma história de epidemia. A história de epidemia eu me cago de medo, porque é muito mais possível, né? A gente vê uma série de doenças surgindo aí, e dizimando várias pessoas e tudo mais, e aí dá uma afliçãozinha. A trama mesmo corre com os detetives tentando descobrir da onde veio esse vírus e por que espalhar esse vírus, porque tem uma parte da história que eles descobrem que alguém espalhou esse negócio, que não foi uma coisa que surgiu assim da natureza. E a trama é muito bem feita, as pistas elas vão surgindo assim num ritmo muito bom, e você vai ficando cada vez mais aflito porque o vírus ele vai tomando proporções maiores. O final desse mangá não é tão bom, mas o forte desse mangá não está no final. O forte desse mangá está no motivo para esse vírus ter sido liberado no meio da cidade. Quando você vê o motivo do cara, você fala, putz, que complicado, porque você fica meio dividido. O próximo título você já conhece, ele foi lançado aqui no Brasil tem pouco tempo, que é HP Lovecraft, o Cão de Caça e Outras Histórias. Esse mangá, na verdade, ele é uma adaptação de contos de HP Lovecraft. Eu não conhecia muito bem o trabalho dele até ler este mangá. Então é um compilado, se não me engano, com 4 ou 5 contos, e eles são muito bem feitos, a adaptação ficou muito boa. É um terror bem mais clássico, vamos assim dizer. Ele trabalha com terror mesmo, não com horror. É um terror bem mais clássico, ele chega a ser bonito, ele é bem poético, porque ele trabalha muito com essa coisa de a poesia da noite, da escuridão, do medo, da solidão. E isso que eu achei muito interessante no trabalho dele, porque ficou uma coisa muito bela. Isso que eu achei mais interessante, ficou muito belo. Não tem carnificina, pedaço voando, não sei o que, tripa, blá blá blá. Não é uma coisa pra te horrorizar, é uma coisa pra te dar um certo medo e você ver beleza nesse medo. Olha que coisa incrível. A edição que a JBC lançou tá muito bonita. Até tem algumas aqui no estoque, vocês podem dar uma procurada. E desse mangá, o capítulo que eu mais gosto é o do submarino. Gente, que capítulo sensacional. Outra coisa que eu andei reparando também é que o estilo do desenhista parece muito filme noir, que é aquele filme com contraste bem forte entre preto e branco, umas sombras bem marcadas e tudo mais. Eu super vi filme noir nesse mangá de HP Lovecraft, então tô super indicando pra vocês também. Mais um título curtinho, dessa vez A Cadeira Humana, de Edogawa Rampo e Junji Ito. Gente, a cadeira humana é uma coisa tão bizarra, mas que é mais uma história que vai botar você pra ficar desconfiado das coisas ao seu redor. No caso, esse mangá vai tratar de uma poltrona com um homem vivendo dentro dela. É uma coisa muito doentia, e aí meio que dá aflição, sabe? Depois, lá em casa tem uma poltrona, eu realmente fiquei olhando meio torto pra ela, assim, sabe?
cabe uma pessoa aí dentro, sabe? Tipo, que agonia. O próximo título é uma raridade da editora Conrad, que é O Vampiro que Ri, que ele tem uma continuidade, parece que não foi lançado aqui no Brasil, foi lançado só uma parte. Eu dei uma pesquisada online, só que eu acabei ficando muito confuso e eu li o que eu achei dele, do autor Suehiro Maruo. Cara, que mangá pesado. Esse foi o mais pesado desse top 10, foi o mais grotesco. É basicamente uma história de um adolescente passando pela puberdade. A diferença é que ele se transformou num vampiro. Ao invés de ele estar lidando, por exemplo, com os pelos pubianos dele, ele está lidando com a sede de sangue, sabe? E é bem grotesco porque ele começa a sentir muito prazer com as coisas que ele vai fazendo. Esse autor, ele trabalha com uma coisa tão perturbadora, assim, ele trabalha muito com ansiedade, trabalha muito com esquizofrenia, sabe? As cenas de terror, elas são bem pesadas, mas ao mesmo tempo elas são muito bonitas. Isso que deixa a gente dividido, porque tem cenas que ele faz um detalhamento muito interessante, tanto que eu até pesquisei imagens dele. As ilustrações dele são muito bonitas, ao mesmo tempo que são muito grotescas, são muito pesadas, sabe? Eu achei bonito. Esse que é o problema. Essa imagem aqui é um exemplo, tipo, é uma imagem com uma colorização muito bonita, é uma história, é um pesadelo muito bem ilustrado. E aí você fica muito dividido, você pensa, putz, mas isso é tão terrível, é tão horroroso, mas ao mesmo tempo é tão bonito. E a gente fica pensando muito, né, nessa linha tênue. Enfim, dá um debate muito bom. E o que eu também gostei muito no Vampiro que Ri é que praticamente todos os personagens são pessoas bem más, sabe? São pessoas com algum lado podre muito explícito. E no meio de todo esse povo meio podre, assim, ele coloca uma menina extremamente pura, extremamente inocente, sabe? E no decorrer da história ela vai ficando louca, ela vai se deparando com situações por conta desses personagens que vão deixando ela meio biruta, sabe? Então o terror também tá nesse medo da personagem, nessa esquizofrenia da personagem diante de tanta coisa estranha ao redor dela. Penúltimo título do nosso top 10 é Homúnculos, um título sensacional. Mais uma vez, um título, um seinen, que traz uma questão muito mais psicológica do que medo e por aí vai, né? Ele tem uma crítica social também muito forte, ele aborda questões da psicanálise freudiana, ele é um pouquinho mais cabeça, assim, é um pouquinho mais denso. Ele tem 15 volumes e é do autor Hideo Yamamoto. Basicamente, ele vai contar a história de um rapaz de 34 anos chamado Susumu, e ele vive dentro do carro dele. Ele é um morador de rua. Ele fica dentro do carro dele, não tá nem aí pra nada, ele tá de saco cheio da vida e tudo mais. Até que um dia ele encontra um cara meio esquisito que propõe ele a fazer uma operação de trepanação. A trepanação é uma coisa que vem desde os tempos antigos, que é basicamente fazer um furo no crânio para liberar energias negativas e possessões e por aí vai. É basicamente isso. E ele topa fazer esse furo na cabeça. E depois dessa cirurgia, ele tapa um olho assim e ele começa a ver, tem algumas alucinações relacionadas aos traumas das pessoas com quem ele tá conversando, ou quem ele tá vendo. Ele vê uma pessoa na rua, ele, né, usa esse terceiro olho dele, ele começa a ter umas visões meio distorcidas, umas formas meio bizarras das pessoas. E é um mangá que vai trazer você pra observar coisas dentro de você. O último título do nosso top 10, ele já é bem mais conhecido, ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Conrad. Eu estou falando de Uzumaki, de A Espiral do Horror, também do Junji Ito. Esse mangá tem umas capas muito bonitas, sério, elas são super coloridas. Eu até usei uma imagem aqui pro meu papel de parede, porque eu gostei bastante da arte, da identidade visual de Uzumaki, porque nada mais é do que uma história inspirada em espirais, vamos assim dizer. Conta a história de dois jovens que vivem numa cidade que começa a sofrer umas alucinações muito bizarras por conta de espirais. As pessoas, elas vão fazendo coisas muito bizarras com o próprio corpo, elas vão se distorcendo, elas vão se quebrando, elas vão ficando malucas e enfim, é bem grotesco, bem nojento também. Mas o que eu mais gostei nesse mangá é que o autor claramente se inspirou num quadro famoso do Van Gogh, que é A Noite Estrelada. Reparem só, no céu dessa pintura foi uma referência que eu achei muito legal de encontrar. E o mais interessante é que você também acaba ficando meio fissurado nas espirais, porque todo cantinho, não só em todos os quadros, mas na maioria, tem espirais. Então o personagem tá andando no gramado, tem uma folhinha em espiral. O personagem tá passando numa enfermaria, tem um mapa do corpo humano e tem uma espiral em algum órgão, assim, sabe? Tipo, é bem bizarro, assim. Tem um filme que é muito parecido com isso, que é aquele 23,
que o cara ele fica viciado em pesquisar coisas relacionar coisas com o número 23, sabe? Então, os personagens e os Uzumaki eles vão acabar fazendo isso, só que de uma forma bem mais sobrenatural. Como o Junji Ito, ele gosta de trabalhar com a deformação do psicológico das pessoas, como ele gosta de fazer as pessoas ficarem malucas nas histórias dele. Isso que eu achei muito interessante. Então, gente, não falta indicação pra vocês se cagarem de medo, assim como eu. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo também. Não se esqueçam de dar o joinha, se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais. E é isso, Capitão Nigiri agradece a atenção de todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Câmbio, eu desligo e bons sonhos.